Então eu quero compartilhar com você uma mensagem e peço nesse momento que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 12. João 1, 12. Cássio, por gentileza, você guarda para mim? Obrigada. Vou ficar com muitas folhas aqui, senão o pessoal da mídia me pega depois. Vamos lá. João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos que creram nele... Acho que tem que tirar meu reverb, Márcio. Senão eu vou ficar pregando, cantando. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Vamos ler novamente. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos fazer uma breve oração novamente? Pai querido e amado, em tua presença estamos, com todo temor e tremor em nosso coração, diante do Deus Todo-Poderoso. Nós queremos nesta manhã pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós. Abra o entendimento do nosso coração, ilumine a nossa mente nesta manhã para compreendermos a tua santa Escritura. E dessa forma, tendo a compreensão vinda de ti, possamos, Pai, aplicá-la em nossa vida, para que ela poderosamente possa nos libertar, confrontar, transformar e salvar. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Queridos, esse é um texto maravilhoso. Todo capítulo, nesse capítulo 1 do Evangelho de João, fala sobre Cristo ser a palavra eterna, o verbo que se transformou em carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como unigênito de Deus. Então é um capítulo maravilhoso que depois vale a pena que você medite nele. Mas hoje eu quero me concentrar nesse verso. Aos que creem e recebem a Jesus, Deus os torna seus filhos. Hoje então, nós somos quem? Filhos de Deus. Nós que cremos, o recebemos ou o aceitamos, como diz nessa versão, nos tornamos filhos de Deus. E é interessante que o texto diz sobre crer, mas o texto também diz sobre aceitar ou receber. Então não é só uma atitude de acreditar, mas também de aceitar, de receber essa paternidade soberana de Deus sobre nós. E nós entendemos que nós fomos então adotados por Deus. Nós sabemos que Cristo veio para os judeus, mas a Bíblia vai dizer, inclusive aqui em João no capítulo 1, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E então ele abre essa prerrogativa para nós, a todos que crerem e a todos que receberem, que o aceitassem, eles seriam feitos filhos de Deus. Então nós temos que pensar sobre a adoção. Nós fomos adotados. E é interessante que, estudando um pouquinho sobre o assunto, da adoção, a gente sabe que existe um processo que envolve a adoção. E é interessante você notar que nesse processo da adoção, os pais que têm o interesse de adotar, eles precisam ter uma atitude, os quais psicólogos e também os que trabalham ali na área da assistência, os assistentes, eles dizem que os pais precisam ter, os assistentes sociais dizem que os pais precisam ter uma atitude adotiva. O que é uma atitude adotiva? Isso ficou na minha mente, eu fui mergulhar um pouquinho mais a fundo e eu entendi que a atitude adotiva é que esta pessoa, ou essa criança, vamos colocar criança, jovem, adolescente, existem também adoções tardias, E esse jovem, essa criança, essa pessoa vai vir com uma história, das quais seus pais adotivos, que estão o adotando, não sabem nem a metade. Ou muitas vezes nem vai saber quando a criança é muito pequena. Mas todo ser humano possui uma história. E ele vem com essa história e esses pais vão precisar aceitar esta pessoa como ela está.
E aos poucos, dentro desse processo de atitude adotiva, eles vão, através do amor e do cuidado, eles vão então dar a oportunidade a essa pessoa de vir a ser, através das possibilidades que esses pais vão apresentar para esse ser, nesse novo contexto em que ele está inserido. E aí eu peço a sua reflexão para você pensar um pouco. Essa atitude adotiva não é a atitude que o Pai teve com cada um de nós? A nossa história também já estava descrita, que nós fomos separados de Deus. Todos pecaram, a Bíblia diz, e separados, destituídos foram da glória de Deus. E aí vem Paulo em Romanos dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A atitude adotiva do Pai foi nos trazer até Ele como estamos. Mas, dentro do contexto da graça, dentro dessa aceitação, Deus então começa em nós o processo da santificação, de forma então que dentro da possibilidade que Ele nos mostra no nosso novo contexto, que é o reino de Deus, a possibilidade de vir a ser santo, de vir a ser puro, liberto em Cristo Jesus. Amém? Então, quem não pode ter preconceito com a adoção é crente, porque todo crente é adotado. Amém? Então tire da sua cabeça o preconceito com a adoção, a história que a gente ouve aí, né? Não adotou, tá vendo? Ó, virou bandido. Aí eu não adoto, porque sabe lá de quem saiu? Pois é, você saiu do profundo lodo, do lamaçal do pecado. E o Pai nos adotou. Então nós precisamos olhar para a nossa condição de filhos adotados e entender que cada um dentro desta igreja tem uma história e uma bagagem. Por isso que você precisa olhar para o seu irmão do lado e lembrar que assim como você foi adotado, ele o foi. E cada um tem a sua história. Por isso que muitas vezes nós temos entre nós tensão e nervoso. Por quê? Porque cada um carrega a sua história, mas estamos todos nós sendo redimidos por Cristo. Amém? E estamos no processo da santificação, porque esse Pai tem nos dado a possibilidade de sermos transformados a cada dia à sua imagem e semelhança. Amém? Então, eu quero que você entenda que o versículo também diz para nós assim: não basta só crer, nós precisamos crer e o aceitar ou o receber como Pai. Quando nós o recebemos como Pai, nós então recebemos a identidade de filhos. E para sermos filhos, nós entendemos que filho e ser filho envolve comunhão, envolve intimidade com o Pai. Ser filho que crê e recebe o Pai que o adotou, aceita o convite que o Pai faz para se assentar à sua mesa. É o que nós vamos fazer hoje aqui, mas um dia também faremos eternamente na boda do Cordeiro. Amém? E por isso eu quero falar de um personagem na Bíblia que para mim exemplifica muito bem essa adoção do Pai, esse convite à mesa. Se você gosta de anotar títulos de mensagem, eu não fiz slides bonitinhos como meu esposo faz, né? Mas eu quero que você anote. O título da mensagem é Bem-vindo à Mesa. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 4, e nós vamos ler o verso 4. Capítulo 4, verso 4. Glória a Deus. 2 Samuel 4, 4. 2 Samuel. É o livro, né? 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Com essa consciência da introdução que eu fiz a vocês de filhos e filhas de Deus, que creem e recebem o Pai, eu quero falar sobre essa importância do convite à mesa pela história de Mefibosete.
Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonatas. Jonatas, aquele amigo fiel de Davi, os quais eles haviam feito uma aliança, aonde um cuidaria da descendência do outro se um faltasse. Eu não sei quantos lembram dessa história. Infelizmente, alguns usam essa história para fazer apologias a ideologias mundanas, as quais não cabem no contexto bíblico. Nós sabemos que essa era uma amizade verdadeira que representava até mesmo a aliança do Senhor conosco. E naquele momento em que Jonatas e Saul morrem, eu não sei se você já assistiu filmes de era medieval, mas nós sabemos que quando um reino ataca outro reino e mata o seu rei, o outro então vencedor toma posse das suas terras, do seu reinado, de forma que todos os filhos do rei que morreu são os primeiros a serem mortos. Então, naquele momento, esse contexto de guerra que estava acontecendo, a ama que cuidava de Mefibosete, filho de Jonatas, ele ainda pequeno, pegou ele no colo e na pressa, na correria, para fugir o mais rápido possível da morte do inimigo. Ela então deixa Mefibosete cair. No momento em que Mefibosete cai, ele fere os seus pés, ele se torna aleijado. Ele fica impossibilitado então de se movimentar, de andar. E aí eu quero aplicar com você esse pequeno trecho dessa história para os nossos dias de hoje. Nós precisamos entender que, infelizmente, algumas vezes, aqueles que deveriam cuidar de nós, nos deixam cair. Muitas vezes, nós, na pressa até mesmo, agora colocando no contexto da nossa casa, na pressa de vermos um filho convertido, temente ao Senhor, na pressa de ver o marido, uma esposa, um amigo se convertendo, vendo a luz de Cristo, na nossa pressa, nós acabamos ferindo, nós acabamos muitas vezes sendo ofensivos, nós acabamos pressionando de tal forma que aquela pessoa escorrega das nossas mãos, de forma que ela fica aleijada, impossibilitada até mesmo de um desejo de conhecer a Cristo, de vir a congregar, quem sabe, em uma igreja. Muitas vezes, líderes religiosos, na sua ânsia de fazer com que o evangelho alcance, por conta de uma visão que recebeu, faz da visão mais importante que o indivíduo por quem Cristo morreu. E idolatrando a sua visão, submete outros a um trabalho forçado, trabalhando para a obra de Deus, sem servir ao próprio Deus. E com isso caem esses liderados, e ele acaba aleijando seus liderados, de forma que muitos então saem e se tornam o que nós conhecemos hoje, um grande número de desigrejados. Nós precisamos entender que, infelizmente, na nossa pressa, acabamos impossibilitando outros de caminhar para Cristo. Ou outros também podem ter nos impossibilitado de caminhar. Nós precisamos entender que quando isso acontece, nós acabamos nos afastando, nós acabamos indo para lugares onde o desejo do nosso coração é estar esquecido, é não querer fazer mais o que fazíamos, porque aqueles que precisavam cuidar nos deixaram cair. E Mefibosete nos mostra bem isso, e nós vamos ver mais um pouquinho da história dele, lá em 2 Samuel ainda, capítulo 9. Você vai andar um pouquinho, e nós vamos ler um pouquinho mais da história de Mefibosete. Mefibosete, então, agora aleijado, Mefibosete agora afastado. Vamos entender como é que o rei trata Mefibosete. Certo dia, 2 Samuel 9, verso 1. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, meu servo, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor.
Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Glória a Deus. Como essa história me comove. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo? Para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Amém? Queridos, para nós compreendermos o contexto dessa história e trazer para dentro daquilo que estamos conversando hoje, é muito importante nós entendermos que toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos os dois se convergem em Cristo, no Messias, no nosso Salvador. E a Bíblia é sobre a história de Deus para a humanidade, para salvar a humanidade. Então vamos entender essa figura de Davi apontando para Jesus. E aqui eu preciso abrir esse parêntese na nossa mensagem para que você entenda que a Bíblia é sobre Deus. A Bíblia nos revela o caráter de quem Deus é. Então sempre ao ler a sua Bíblia, leia entendendo que é sobre Deus. Amém? Não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o seu plano para redimir a humanidade. E nós precisamos entender que isso aqui, esta palavra, ela está dividida no seu início com a criação, com a queda, depois com a redenção, com a vinda de Cristo e finalmente a restauração, que é o livro da Revelação, o Apocalipse. Entenda a Bíblia dessa forma, a queda do homem, entenda os Mefibosetes caídos, e então nós ali fomos redimidos por Cristo Jesus, cremos, aceitamos e um dia seremos completamente restaurados por Ele, amém? Glória a Deus. Então sempre leia a sua Bíblia apontando para o Senhor. Nós recebemos características do nosso Pai como o amor, como o poder compreender os outros, mas todo esse amor e essa compreensão que recebemos, as nossas emoções foram deturpadas pelo pecado. E por isso toda a emoção hoje precisa ser aceita porque Cristo nos criou com elas, mas precisam sempre serem levadas diante de Deus, amém? Nós vamos nos irar, mas não pecar. Nós vamos nos sentir ansiosos, vamos, mas toda ansiedade nos convida a uma oração, a colocarmos diante de Deus tudo aquilo que nos inquieta, como diz o apóstolo Paulo. E quando nós apresentamos tudo aquilo que nos inquieta com oração, súplica e ação de graças, a palavra diz: então, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Você precisa olhar a Escritura querendo aprender sobre Deus e quem Deus é. Porque senão nós somos tentados a pensar que, por exemplo, um texto que nós gostamos muito, Jeremias 29:11. A Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro pelo qual anseiam. Amém? Quantos já viram esse versículo, já leram, guardaram, recitam? Mas às vezes nós pegamos o versículo isolado do seu contexto. O contexto desse versículo foi quando Deus manda Jeremias escrever uma carta ao povo que estava sendo cativo lá na Babilônia. O povo de Israel, o povo de Deus, estava cativo na Babilônia. E Deus diz para eles assim: olha, eles queriam sair de lá, é lógico, todo mundo quer sair do cativeiro. Mas naquele momento a ordem de Deus era: olha, vocês vão casar aí, vocês vão plantar vinhas aí, vocês vão construir casas aí, vocês vão ficar aí 70 anos no cativeiro. E aí Deus vem com essa palavra: porque eu sei
os pensamentos que tenho sobre vós. E é interessante que Deus vai continuar dizendo para eles, né? Então buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. O povo ali estava sendo realmente punido pelo fato de terem se afastado do Senhor. Estavam longe de Deus e naquele momento Deus já havia falado para eles: se vocês pecassem, se afastarem de mim, a Babilônia, os outros reinos tomarão o seu lugar. E naquele momento, quando Deus diz isso para eles, ele diz assim, ó: e lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Aí você pensa comigo assim: meu Deus do céu, mas que pensamento bom é esse? Que plano bom é esse? Eu ficar na Babilônia 70 anos? Que anseio é? Me dá o que eu anseio. Eu anseio sair daqui. Por que ele não me tira daqui então? Porque o amor de Deus não é da forma como eu e você amamos. Nós temos a tendência pecaminosa de amarmos quem ama a gente. E é muito difícil, a gente sabe disso, não é fácil, cumprir o amor que Deus nos manda cumprir. Mas é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco quando o próprio Deus nos convida a ser filhos. Porque o filho, ele vai carregar as características do seu pai. Quando cremos e o recebemos e o aceitamos em sua paternidade soberana, nós entendemos que ele sabe o que é melhor para nós, ainda que estejamos em um momento de sofrimento e dificuldade. Eu não sei o que eu quero, o que eu preciso. Ontem eu brinquei com as irmãs, que não sei se os homens sofrem disso, mas mulheres sofrem muito, né, dessa questão do: eu quero comer uma coisa diferente e não sei o que é. Quantos maridos já ouviram isso? Eu quero comer uma coisa diferente, mas não sei o que é. Não sei o que é. Fala Deus, né, irmão? Então assim, eu não sei o que é. Nós não sabemos o que queremos. E a Bíblia até diz que não sabemos nem orar como convém. Mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe um outro versículo, Números 23, 19? É um versículo poderosíssimo também que citamos. Só que nós não prestamos atenção naquela primeira parte. Quando lemos, interpretamos um Deus segundo o nosso querer. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu. Mas olha a primeira parte: Deus não é homem. Aí eu acho que porque aquilo que eu queria não aconteceu como eu queria que acontecesse. Mas espera aí, Deus não fez? Deus mentiu? Por que Deus não fez? Entenda, a paternidade de Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E se não aconteceu conforme o seu querer, entenda, Deus não é homem. O pensar e o plano dele para mim e para você, provavelmente e com certeza, é diferente, muitas vezes, do que eu e você anseiamos. Amém? É sobre Deus, não é sobre o meu querer e o seu. Então eu peço a você que leia a sua Bíblia todos os dias com esse olhar. Quem é Deus? Eu quero descobrir o seu querer, a sua vontade, Deus, todos os dias, de acordo com o teu olhar e não o meu. Amém? Bom, em 2 Samuel, então, nós vemos essa figura de Davi, que representa o Cristo, que está ali nos convidando para mostrar a sua bondade. Deuteronômio 7:9, se você puder colocar, Samuel, por gentileza, filho, aí. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Olha a frase que Davi usa. Davi diz assim: não há ninguém da casa, resta alguém da família de Saul, alguém que eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Deus, nesse tempo, nos enviou o seu Filho, nos mostrando a sua grande bondade, nos convidando a crer e recebê-lo para assentar em sua mesa, aceitar e assentar na ceia do Senhor. Mefibosete, amados, após esse acidente de percurso, ele ficou aleijado, como nós vimos em Lodebar, ele foi parar. E Lodebar tem um significado de terra árida, infrutífera, seca. Algumas traduções dizem até lugar de pedintes. E eu entendo que quando nós somos muitas vezes feridos, quando nós muitas vezes estamos machucados, nós nos isolamos e vamos para uma terra infrutífera. Não queremos mais estar com ninguém, não queremos estar aonde outros estão e temos a tendência até mesmo de correr dos lugares aonde aquelas pessoas que nos feriram estejam. Mas Mefibosete nos mostra de uma forma tão agraciada que ele nos ensina. Ele aceitou o convite do rei. Mefibosete viu a sua situação e mesmo com medo, porque ele não sabia o que Davi poderia fazer com ele. Davi havia assumido o reinado. Nesse momento,
Ele poderia me matar, mas ele aceitou o convite do rei do jeito que estava. E eu quero dizer a você, aceite o convite do rei da forma como você está, nesse momento. Às vezes você olha para você e diz, mas eu manco ainda em uma área. Sou aleijado em uma área. Ainda não consigo vencer tal coisa, ou essa tentação, ou até mesmo esse pecado. Nesse momento o rei convida você, como você está, para que ele possa te apresentar o contexto do reino dele e as possibilidades para que você então possa ser santo nele, através do sangue de Jesus. Mefibosete aceita o convite. E um segundo ponto que Mefibosete me faz estar tão feliz e alegre com a paternidade de Deus. Mefibosete não escondeu do rei como se sentia. Olha o que ele diz no verso 8 do capítulo 9. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Nós temos alguns comportamentos crentês, eu digo, porque pensa num povo bom, para esconder o que sente de Deus e dos outros é crente. Nós temos a mania de achar que Deus não vai aguentar as nossas lamentações. Sendo que Deus permitiu na Escritura um livro que tem o título como? Lamentações de quem? De Jeremias, um profeta. Mas tem um outro livro que muito crente corre dele. Qual é o livro? Cheio de lamentações também? Revolta? Raiva? Qual é? Jó. Vocês já leram o livro de Jó? A gente gosta de ler Jó 1 e Jó 42. Não é verdade? Mas o meio de Jó é a parte mais fantástica de Jó. É a fé não fingida que Paulo estimula Timóteo a ter. O primeiro capítulo de Jó, nós sabemos, Satanás se apresenta diante de Deus e Deus permite que Satanás toque, sim, nos bens, na saúde, na família de Jó. E naquele momento, nós gostamos e até cantamos, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a honra e o louvor. Maravilhoso. Mas o texto continua. Depois dessa entrega de aceitação, Jó parte para lamentação. E Jó diz, melhor fora que o Senhor tivesse me matado no ventre da minha mãe, que eu tivesse nascido como um aborto, do que isso está acontecendo comigo. E ele vai falar, e ele vai falar, e ele vai mostrar que Deus é poderoso. Daqui a pouco ele volta e fala, Deus, eu não aguento isso, me mata logo. E ainda ele diz assim, ainda que ele me mate, eu louvarei. E daqui a pouco Jó está dizendo, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o porquê? E é justamente nesse meio do livro que Jó mostra, primeira coisa, a humanidade do homem de Deus, da mulher de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, o que eu acho mais maravilhoso é que em tudo isso, Deus diz, Jó não pecou. Por que que nós temos tanto problema em lamentar achando que Deus não vai aguentar? Sendo que Deus já sabe. Não adianta chegarmos diante de Deus, ó Deus todo-poderoso, majestoso, excelentíssimo em glória e poder. Eu te adoro, Senhor, e dentro de mim. Será que o Senhor existe mesmo? Estou passando por essa situação, acho que o Senhor não está olhando, não. Isso não é murmuração. Isso não é lamentação, isso é murmuração. Ao contrário, porque você sai dali, você vai dizer, olha, quer saber de uma coisa? Acho que não vale a pena, não. Não quero orar, não quero ler a Bíblia, porque não está funcionando. Como também se o evangelho fosse, né? Máquina para funcionar. Na realidade, o que Deus quer, e Ele procura, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jó teve todo esse comportamento diante de Deus, Deus então responde, entre aspas, Jó. Na realidade, Deus fala com Jó. E Deus começa a mostrar para ele a sua grandeza. Deus não responde o porquê Jó passou tudo aquilo. Mas Deus mostra para Jó
a sua grandeza, Deus mostra a sua bondade. Que na cabeça humana, e se eu olho para Deus como eu olho para o homem, eu nunca vou entender. Mas Deus começa a dizer: Jó, onde é que você estava quando eu desenrolei o céu como uma cortina? Onde é que você estava quando eu criei as criaturas do mar, as aves do céu? Onde você estava, Jó? E aí ele cita até alguns animais pré-históricos, alguns estudiosos dizem. Onde eu criei o Leviatã, onde eu criei o Belmonte, onde você estava quando eu criei todas essas maravilhas? E naquele momento Jó faz algo que todos nós precisamos fazer quando passamos por situações que não entendemos e duvidamos da bondade do Senhor. Em primeiro, a sinceridade a Deus. Deus aguenta o seu lamento. Deus aguenta as suas lágrimas. Deus é Deus e é Pai soberano. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, quando eu recebi o meu diagnóstico de câncer na época, quando eu recebi o diagnóstico da minha mãe, a única coisa que eu fazia diante de Deus era uma oração falsa no início, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é bom. Não, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Até um dia que eu não aguentei, disse: mas se o Senhor é bom, cadê a sua bondade? Se o Senhor é bom, por que me sobreveio tudo isso? E o dia que eu li Jó, irmãos, eu me debrucei no livro de Jó e as minhas orações eram Jó. E eu dizia: onde o Senhor estava? Porque se eu fiz tudo certinho, era para tudo dar certo. E naquele momento, quando eu cheguei nos últimos capítulos e eu me rendi dizendo: Deus, ainda que o Senhor me mate, eu te louvarei, porque aonde, para quem eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a sua bondade. A sua bondade não é como a minha, então eu aceito. E me rendo aos teus pés, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que peço ou penso, mas também de que os teus planos jamais serão impedidos na minha vida. E se esse capítulo da minha história faz parte, eis-me aqui, Senhor. Se é isso que está me tornando mais parecida com o Senhor, se é isso que me faz me render a Ti, eis-me aqui. E nós não falamos isso, e muitas vezes a gente vê tantos jovens fazendo vídeos no YouTube dizendo: me tornei ateia por causa disso, me tornei ateu por causa disso. Por quê? Porque nos pregam o evangelho como se Deus não aguentasse as nossas lamentações e como se nós ficássemos constantes o tempo todo. Mas não somos caídos, estamos numa terra caída, num mundo de pecado. Então temos que lidar com a ansiedade, temos que lidar com a depressão, mas o nome de Jesus é um nome sobre todo nome que nos sustenta no período de ansiedade, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu caminho olhando para a minha ansiedade e apresentando ela a Deus, olhando para o meu medo e dizendo: eu vou a si mesmo, porque o meu encorajador, Espírito Santo, diz para mim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não crie um evangelho que mate a sua humanidade, mas um evangelho que firma a sua humanidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então se apresente ao Rei como você está. Dentro da limitação, e mesmo com essa limitação, o convite permanece: se assente à mesa. E eu abro mais um parênteses na mensagem para falar com pais atípicos como eu e o William somos. Nosso filho tem autismo. Nós temos aqui pessoas, pais que possuem filhos autistas ou com outras síndromes. Temos a Bia com o Juninho com síndrome de Down. E você sabe qual que é o maior medo? Porque eu sei que toda mãe e todo pai, quando gera um filho, já tem um medo do quê? Qual que é a frase? Não posso morrer. Nós já pensamos assim: Deus, precisamos ser eternos, porque quem vai cuidar? Quem vai estar à frente? Meu Deus, principalmente a nossa cultura. Isso é uma questão de cultura, né? O americano, quando o filho nasce, ele já faz o testamento e já vê quem pode cuidar se ele morrer. Eles chamam de will, que é o testamento deles. Então eles já fazem isso. Já entrega para o avô, para um amigo, para alguém que é mais íntimo. E naquele momento ali eles já resolveram o problema. Nós já somos diferentes. Nós já temos medo. Mas sabe o que até o americano, ou em qualquer cultura, tem medo? Quando ele é um pai ou uma mãe atípica. Por quê? Porque ninguém quer. Ninguém quer. Então eu me vi muitas vezes: meu Deus, nós não podemos faltar. Essa não é uma responsabilidade do Samuel, apesar do Samuel cuidar do irmão dele maravilhosamente bem.
Mas naquele momento que eu me vi com medo, e o Senhor me mostrou a história de Mefibosete. Meu Deus, o rei tem bondade para o seu filho e para a sua filha. O rei vai prover para o seu filho e para a sua filha o que ela precisa, se ele decidir que você falte. Porque foi isso que ele fez. O rei tem uma aliança conosco, pais atípicos ou não. Ele providencia tudo o que precisamos, porque seus planos não podem ser frustrados e nem impedidos. Amém? Não tenha medo de ser confiante no Senhor, de viver confiante no Senhor. Porque você e eu não somos deuses, mas o nosso Deus poderoso é. E assim como ele proveu para Mefibosete tudo o que ele precisava, nossos filhos também se assentarão à mesa do rei e Deus providenciará tudo para eles. Amém? Glória a Deus. Mas queridos, já quase concluindo a mensagem, eu quero dizer para você que Mefibosete, ele demonstra o que nós somos. Fomos também aleijados pelo pecado, mancamos pela nossa carne que foi caída por conta daquilo que aconteceu no Éden. Só que o Senhor nos convida com sua graça e nos transforma com ela. E essa graça que nos transforma, ela não nos isenta e não nos deixa imunes a que, infelizmente, situações difíceis aconteçam na nossa vida e até mesmo outras pessoas venham a nos ferir ou a nos trair novamente. Segundo Samuel, ainda no capítulo 16, nós já estamos quase indo para o final. Segundo Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao 4, ainda dentro da história de Mefibosete. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto do seu senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: nesse caso eu dou a você tudo o que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba, que o meu senhor o rei sempre se agrade de mim. Amados, nesse contexto aqui pequeno que eu li, Mefibosete é traído por Ziba, seu servo. E eu quero dizer que quando você aceita se assentar na mesa do rei, isso não quer dizer que tudo vai ser perfeito. Isso não quer dizer que tudo vai ser as 1000 maravilhas, não. Agora, nesse momento, ninguém mais vai me trair ou ninguém mais vai me ferir. Não, não existe isso. Nós chamamos que aqui é um lugar de recomeço. E não é slogan de marketing, não. Nós cremos nisso profundamente. Mas nós entendemos que nem a igreja, nem a nossa casa, o mundo aí fora, não é o céu. Então nós vamos ter ainda que, mesmo assentados à mesa do rei, ter que conviver, infelizmente, com situações que ainda podem nos ferir. Mas você sabe o que é maravilhoso? Saber que Jesus nos ensina. Porque ele assentou na mesa com João, com Pedro, com Tiago, mas também tinha um assentado à mesa que era Judas. Por 3 anos sentou, comeu com ele e o chamou de amigo no dia em que ele o entregou aos soldados. Então, lembre-se, a graça não nos torna imune das feridas feitas aqui, mas a graça nos reveste de gratidão e graça para oferecer ao outro que nos fere. Segundo Samuel 19, você pode ir lá, nós vamos ver que mudança que essa graça fez em Mefibosete. Segundo Samuel 19, 24 ao 30, já caminhando para o fim. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó meu senhor, o rei, meu servo Ziba, me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois como o senhor sabe, sou aleijado.
Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor o rei é como um anjo de Deus. Portanto, faça-o-lhe que parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse à sua mesa. Que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim, basta saber que meu senhor o rei voltou para casa em segurança. Amém? Olha que maravilha. Queridos, Mefibosete agora não é mais vítima. Ele sai dessa posição e mesmo diante da indecisão, ou melhor, da decisão aparentemente injusta do rei, veja que a Bíblia é sobre Deus e não é sobre o que eu quero, o que eu penso. Ele mostra que agora, de verdade, o que importava para ele, o que era mais importante? O rei. O mais importante era o que o rei pensava sobre ele. Ele fez questão de se prostrar diante do rei em uma atitude de humilhação e dizer: eu não quero mais nada, era para eu estar morto. É isso que aquela canção que nós cantamos na abertura do culto diz. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça, era para estar morto, condenado e afastado. Recebi o amor de Deus, a sua salvação. Mefibosete entendeu que essa bondade era maior do que a vida. Essa bondade era maior do que tudo que eu pudesse conquistar nessa terra. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina essa verdade. Ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você pode conquistar nessa terra, eu posso conquistar nessa terra, são as demais coisas. Essa ele nos acrescenta quando em primeiro lugar, e se ele acrescentar, em primeiro lugar eu busco a ele. Seja ele mais importante, seja ele o centro, seja ele tudo. Amém? Meu convite, queridos, a vocês nesta manhã, é que você ouse se assentar na mesa de Deus. Ouse aceitar o convite do rei, não escondendo o que está no seu coração de forma alguma. Você pode se colocar de pé nesse momento. Daqui a pouco nós vamos assentar para receber a ceia, mas eu queria que você se colocasse de pé. Você sabe que em João 21, no Evangelho de João, a Bíblia conta a história de Pedro, quando Jesus ainda não tinha aparecido a eles e ele vai pescar. É como se Pedro dissesse: não, acabou minha esperança, o Salvador morreu, eu vou voltar ao que eu fazia antes. Pedro havia negado Cristo 3 vezes. Jesus aparece ali na praia. E você sabe que Jesus cria um contexto de mesa. Jesus aparece ali, passando um peixinho, um pãozinho, chama eles. Eles reconhecem o Salvador. Pedro se assenta. E aí a gente vê a bondade do rei. Dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, constrangido, diz: sabes que eu te amo, né? Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo? Jesus repete 3 vezes, porque Pedro havia negado 3. No final, Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Cristo conhece o teu coração. Cristo conhece o meu coração. Pedro tentou aparentemente mostrar que estava tudo bem. No final, quando Cristo quebranta com a 3ª pergunta, ele diz: tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu quero terminar essa mensagem com um videozinho, se o pessoal da mídia puder colocar, só para que você relembre João 1,12. Aqueles que creem e o aceitam. A qualidade do som não está muito boa, mas é um rapaz que está adotando uma criança. E eu quero que você perceba que no início do vídeo, ele vai usar um pronome de tratamento seu. Ele diz seu Felipe, e no final ele muda para aquilo que ele estava se tornando. Pode soltar. Joaninha, o tio Felipe tem um recadinho aqui para você, tá bom? O que é isso, Felipe? Você lê, tio Felipe? Você não sabe ler? Segurei. Ó, aqui tá escrito sim, e aqui tá escrito não. E aqui tá escrito: aceita ser meu filho?
E aí? Ó, você tem que responder. Tó, toma aqui a caneta. O que você marcou? Um sim? Você quer que eu seja seu papai? O que eu sou pra você agora, então? Papai Felipe. Papai Felipe, dá um abraço, então, no Papai Felipe. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Essa é a graça irresistível que nos alcançou. Antigamente ele era um Deus, ele era o Deus de alguém, mas ele hoje é o nosso Deus e ele quer ser o seu Deus. Creia e aceite a paternidade soberana dele. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, eu agradeço ao Senhor por tua bondade e misericórdia, por teu amor que nos alcançou e que hoje nos chama de filhos amados. Vede como é grande o amor do nosso Deus, a ponto de sermos chamados filhos seus. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, Pai, por ser um Pai tão presente, um Pai tão amoroso e tão misericordioso, que a partir de hoje todos nós como filhos não escondamos de Deus as nossas lamentações quando necessário, mas sempre com a certeza do cuidado, da bondade e do amor a Ele. Que nossos corações estejam rendidos completamente a Jesus. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a nossa aparência. Quando esquecemos, Pai querido e amado, que Tu és Deus acima de tudo. Quando esquecemos do amor que nos alcançou, do amor que nos salva, que nos transforma. Perdoe os nossos pensamentos, atitudes. Perdoa porque como filhos rebeldes caminhamos muitas vezes para longe de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, quando esquecemos de valorizar esse Pai, mesmo sabendo que o Senhor quer o nosso coração. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Amém. E graças a Deus.